Olá, tudo bem? Você sabia que é possível aumentar o faturamento da sua empresa com segurança do trabalho? Não, você não entendeu errado. Aumentar o faturamento da empresa com segurança do trabalho. Sim, isso é possível. Eu sou a Daisy Sprenger, sou engenheira de segurança do trabalho, sou professora, sou hostess do Desenrola SMS e eu tô aqui para te contar a história do Paul O'Neill, que é um ex-burocrata americano, que teve aí um grande sucesso na sua carreira, fazendo com que o faturamento da empresa aumentasse em 5 vezes, a partir do momento em que ele assumiu como diretor. A Alcoa, então, foi a empresa onde esse diretor iniciou essa atividade e ela era uma grande produtora, Produzia ali embalagens de alumínio para Hershey's, Coca-Cola, até rebites de satélites. Então, era uma grande empresa, O fundador dela havia descoberto o processo de fundição do alumínio, então ela vinha em uma crescente muito grande. No entanto, no ano anterior, os investidores começaram a reclamar, porque os dirigentes da empresa acabaram dando um passo em falso atrás do outro, e aí o faturamento já vinha em queda, e os acionistas já começavam a ficar preocupados. Até que, em outubro de 1987, a Alcoa resolveu apresentar o seu novo diretor executivo. Uma quantidade expressiva de investidores e acionistas, da Bolsa de Valores de Wall Street reuniram-se então em um saguão num hotel chique em Manhattan para conhecer o novo diretor, Paul O'Neill. Muitos daqueles na plateia tinham investido milhões, na Alcoa e hoje viam o seu patrimônio derreter, literalmente. Uns poucos minutos antes do meio-dia, O'Neill subiu ao palco. Ele parecia muito aprumado, bem vestido, um terno preto com riscas de giz. Ele subiu os degraus depressa e, chegando ao palco, deu um caloroso sorriso. Parecia confiante, sólido e muito competente. Então ele abriu a boca e as primeiras palavras dele foram: "Quero falar com vocês sobre segurança do trabalho. Todos os anos, nossos acidentes de trabalho representam aí na Alcoa uma quantidade muito grande que levam trabalhadores a perder dias de trabalho. Nossa mão de obra é muito qualificada, Porque afinal trabalhamos com metal a mais de 1500 graus, mas ainda assim o número de acidentes de trabalho é expressivo. Pretendo fazer a Alcoa a empresa mais segura dos Estados Unidos e a minha meta é acidente zero." A plateia ficou confusa. Afinal, esse tipo de apresentação já seguia um roteiro esperado. O novo diretor normalmente começava se apresentando, fazia alguma piada autodepreciativa do tipo como ele foi o pior aluno de Harvard, e aí seguia com um discurso de que vai alavancar os lucros e diminuir os custos. Após isso, uma severa crítica aos impostos e outros programas sociais. Por fim, o discurso terminava com ele fazendo altas promessas e falando algumas palavras da moda, como sinergia, proativo, cooperação e coisas do tipo. E nesse momento, todos voltavam felizes e satisfeitos para os seus escritórios e vida que segue. Ao passo que todos no auditório tentavam entender o que estava acontecendo, O'Neill ainda complementou: "Agora, antes de prosseguir, quero apontar a vocês as saídas de emergência." E, apontando ao fundo 2 saídas, ele ainda complementou: "Em caso de um improvável incêndio ou qualquer emergência, peço que saiam calmamente caminhando deste local." Houve um silêncio no local. O único som que se ouvia era o zumbido dos carros pela janela e todos estavam sem saber o que pensar. O resultado é que os investidores quase se atropelaram para sair do salão
Um deles correu até o saguão, achou um telefone público e ligou para os seus 20 maiores clientes dizendo: colocaram um hippie maluco no comando da empresa e ela vai afundar logo logo. Um outro disse: liguei para os meus investidores e mandei que vendessem as ações o quanto antes que os demais também ligassem para os seus clientes e dissessem isso. Mas foi o pior conselho que eu dei na minha vida. O resultado é que em menos de um ano depois que O'Neill fez aquele discurso e foi apresentado como diretor, os lucros apresentaram uma alta recorde. Em 2020, quando O'Neill se aposentou, a empresa estava com uma marca de 5 vezes o faturamento em relação ao dia que ele iniciou e foi apresentado como diretor. Sem contar que a sua capitalização de mercado cresceu 27 bilhões de dólares. Além disso, alguém que investiu 1 milhão no dia em que O'Neill assumiu, teria, na sua aposentadoria, faturado mais 1 milhão em dividendos. Sem contar que a valorização das ações seria de 5 vezes o que foi investido. Além disso, todo esse crescimento aconteceu enquanto a Alcoa se tornava a empresa mais segura do seu segmento, né, da sua atuação nos Estados Unidos. E algumas unidades passaram anos sem que houvesse um acidente de trabalho sequer. Então, O'Neill transformou uma das mais improváveis empresas e de maior risco em uma empresa segura e com um faturamento de bilhões. Isso tudo mudando apenas um hábito. Ele dizia que você não pode mandar as pessoas mudarem. Não é assim que o cérebro funciona. Mas você pode transformar um pequeno hábito e aos poucos ele vai se alastrar sozinho por toda a empresa. Essa história foi retirada do livro O Poder do Hábito e eu recomendo fortemente que você faça a leitura desse livro. Às vezes é um pequeno hábito que vai fazer com que uma grande mudança ocorra na sua vida pessoal ou profissional. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para a compra do livro, caso você se interesse. E além dessa, existem outras histórias que valem a pena serem lidas e que certamente vão fazer a diferença na sua vida. Um abraço e até uma próxima!